E aí pessoal, tudo bem? Bom, sou o professor Marcos Toledo, sou professor de História do Colégio Singular e do cursinho Singular Ângulo. E o que está começando aqui agora é o História em Questão. Será uma sequência de vídeos em que nós abordaremos vários temas importantes para os vestibulares e abordaremos de um jeito um pouco diferente. A nossa ideia aqui é fazer o seguinte: vamos fazer um estudo estatístico sobre os principais assuntos ligados a cada tema e como eles vêm caindo nos últimos vestibulares. Hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre Grécia Antiga e a gente vai mostrar aí como que os principais vestibulares do país vêm cobrando o tema Grécia Antiga em subtemas. E aí nós vamos escolher aqueles principais para treinar um pouquinho com um exercício, enfim. E no final terminaremos com uma dica cultural e é assim que vai funcionar sobre vários assuntos que vamos escolher para estar trabalhando ao longo do ano, beleza? Então é isso aí. Bom, então hoje o tema é Grécia Antiga. Esse assunto é um assunto que todos os grandes vestibulares do país sempre abordam, mas, enfim, tem muita coisa sobre Grécia Antiga que pode cair no vestibular. A gente fez um estudo baseado nas provas dos últimos 5 anos de, assim, uma lista enorme de vestibulares. Tem FUVEST, Unesp, Unicamp, tem o Enem, tem várias privadas de medicina, tipo Einstein, Medicina ABC, etc. Eu vou disponibilizar para vocês na descrição do vídeo a lista de vestibulares da onde a gente está tirando essas questões e vou também disponibilizar para vocês os exercícios, cada um deles, para ficar uma lista aí para vocês treinarem, certo? Vai aparecer para vocês. Dessas questões aí dos últimos anos sobre Grécia, vai aparecer aqui na telinha para vocês o estudo estatístico que nós fizemos. Seguinte, o principal assunto abordado em vestibulares dos últimos anos de Grécia aborda o tema da política. Então, política em Atenas, política nas cidades-estado, o conceito de democracia e cidadania. 51% das questões que nós localizamos dos últimos anos abordam esse tema, certo? Em segundo lugar, aí fica cultura e pensamento. Aí dá para falar de um monte de coisa, né? Arte, mitologia, Olimpíadas, enfim, os conceitos mais subjetivos da arte do pensamento grego, certo? Tem 20% de incidência nos vestibulares dos últimos anos. Na sequência, temos as guerras. Então é meio estranho, né? Muita gente acha que o principal tema de antiguidade ocidental, etc., são as guerras. Mas não tem sido. Não é isso que os grandes vestibulares têm cobrado. Apenas 11% das questões dos últimos anos vem tratando de guerras médicas, guerras do Peloponeso, etc. e tal. Na sequência, o tema formação da Grécia. Período pré-homérico, período homérico, formação das Guenos, a ocupação da região pelos povos indo-europeus, soma apenas 9% das questões. E, acabando, sistema escravista, sistema econômico, a questão da escravidão, 6%. E o período helenístico, bem pouquinho, a questão da cultura helenística, 3% das questões dos últimos anos abordaram esse tema. Beleza? Essa lista que eu vou disponibilizar para vocês tem 35 questões no total, e sendo que 18 dessas questões são sobre política. Logo, nosso assunto hoje é política em Atenas. Bom, então vamos lá. A questão que a gente escolheu para falar sobre política em Atenas, a questão da cidadania e etc., é uma questão da Unicamp de 2015, uma questão dissertativa que vai aparecer aí na telinha para vocês. Eu vou ler a questão e a gente vai pensar um pouco sobre ela. O filósofo Aristóteles definiu a cidadania em Atenas da seguinte forma: a cidadania não resulta do fato de alguém ter o domicílio em certo lugar, pois os estrangeiros, residentes e os escravos também são domiciliados nesse lugar e não são cidadãos. Nem são cidadãos todos aqueles que participam de um mesmo sistema judiciário, ou seja, que estão debaixo da mesma lei. Um cidadão integral pode ser definido pelo direito de administrar justiça e exercer funções públicas. Adaptado de Aristóteles em política,
Aí a primeira questão. Indique duas condições para que um ateniense fosse considerado cidadão na Grécia clássica, no apogeu da democracia. Bom, para a gente pensar nessa questão A, é o seguinte. Falar sobre a participação dos cidadãos na Atenas clássica envolve alguns critérios objetivos e subjetivos. Sobre os critérios objetivos, é muito simples. Cidadão em Atenas não era qualquer pessoa, é diferente da cidadania nossa. A democracia brasileira é muito diferente da democracia para os atenienses. Cidadão lá eram os homens maiores de idade, 18 anos, nascidos em Atenas, mas tinham que ser atenienses plenos, ou seja, filho de pai e mãe ateniense, e não podiam ser escravos, tinham que ser livres, é claro. Esses são critérios diretos. Porém, como Aristóteles fala para a gente aqui, a democracia exige que o conceito de cidadania seja algo muito mais amplo do que isso. A cidadania está ligada à capacidade de participar da política. Não basta ter aqueles critérios. É necessário que se participe das atividades da cidade. Ou seja, esses critérios formais satisfazem a questão, mas a gente tem que pensar em elementos que vão além disso. Então, é interessante a gente pensar que a contribuição dos gregos para a sociedade ocidental e etc., está em muitos aspectos. Primeiro que os gregos foram os primeiros povos a criar um sistema político, que é o sistema democrático, que vive alheio às obrigações religiosas. Os cidadãos são suficientes para criar as leis, aprovar as leis através dos modelos deliberativos nas suas assembleias, etc. e tal. E um outro aspecto muito importante para a gente comentar é a clara relação que existe entre a participação política e o sistema escravista para o funcionamento da democracia. Para poder ser cidadão pleno e, por isso, participar, tá dentro dessa ideia que você participa da vida política, era necessário ter tempo livre para isso. Ou seja, quem realmente participava da política, geralmente eram aquelas pessoas que tinham escravos. Por isso, a escravidão era fundamental para a manutenção do sistema político. Essa é uma coisa que nem sempre as pessoas pensam e que é fundamental que a gente guarde, que a gente saiba. Muitas questões abordam isso. Certo? A questão B fala sobre os estrangeiros e pergunta assim: os estrangeiros, também chamados de metecos, não tinham direitos integrais, mas tinham alguns deveres e direitos. Identifique um dever e um direito dos metecos. Os metecos eram chamados estrangeiros, que a gente tem que guardar. Já que eles não eram cidadãos, quer dizer, eles não podiam participar do sistema de criação das leis, mas tinham direitos e deveres por morar na cidade. É só a gente pensar um pouquinho de uma maneira lógica. Direitos que eles tinham direito de ser protegidos pelo exército, eles tinham direitos de apelar para o sistema de leis quando fossem prejudicados no comércio, etc., qualquer coisa assim. Mas eles tinham obrigações de respeitar as leis da cidade, pagar impostos e, muitas vezes, se necessário, lutar para defender a cidade também, certo? Então, assim a gente responderia a questão, mas aproveitamos o gancho para falar um pouquinho sobre elementos essenciais do funcionamento do sistema democrático. Então, para acabar, dicas culturais. Vamos sempre, no finalzinho do vídeo, fazer alguns comentários sobre como a gente pode buscar outras fontes para aprofundar o nosso conhecimento, que vai um pouquinho além das aulas, para quem tem mais interesse, beleza? Duas dicas culturais que eu quero passar hoje, uma em relação a cinema e outra, duas dicas de filmes. Sobre cinemas, são filmes bem clássicos, todo mundo deve conhecer, mas que realmente ajudam a gente a ter uma compreensão bem legal sobre o ambiente, etc. e tal, com alguns limites. Afinal de contas, sempre que a gente vai estudar história, a gente não deve pensar que o cinema vai dar uma aula pra gente, Todos os filmes são limitados, são problemáticos em vários aspectos, mas, de qualquer jeito, vale a pena a indicação. São os filmes Troia e o filme Alexandre, ambos são de 2004, e cada um deles fala de um pedaço, de uma parte bem separada, bem diferente da Grécia. Troia trata de um assunto místico, mitológico, bem do começo da formação da Grécia, e Alexandre já do período final, do período helenístico. O terceiro filme que eu queria sugerir é o filme 300, tem duas partes, e que fala sobre as guerras médicas. Com relação à leitura, com relação a livros, tem dois livros que eu quero indicar que são bem legais. O primeiro é o livro Nascer, Viver e Morrer na Grécia Antiga, é da autora Maria Beatriz Florenzano, é um livro bem legal que fala sobre a formação da vida de um grego, e ela aproveita para falar de vários aspectos culturais. E o último é A Democracia Grega
pelo Avesso, do Fábio Augusto Morales. Ele fala da perspectiva de um estrangeiro vivendo em Atenas. É bem legal. Beleza? Então é isso aí, gente. Valeu. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.